Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. A cada programa trazemos profissionais das mais diversas áreas da saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, educador físico, enfim. Cada vez a gente procura trazer sempre um profissional diferente, trazendo informações e dicas úteis para a nossa qualidade de vida. E hoje está conosco, pela primeira vez assim, de forma específica para ser entrevistado, o cardiologista Dr. Bruno Chagas. Ele teve um dia desse aí, mas com outro entrevistado, e ele apenas fez a apresentação dele. E hoje eu estava conversando com ele agora há pouco, que ele está estreando então no nosso programa, e é com ele que eu quero já agradecer, dar as boas-vindas ao nosso programa e dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco, Bruno. Eu que agradeço, Eliseu. Já faz um tempinho que você me convidou, né? Graças a Deus agora deu certo a oportunidade de eu estar aqui. Isso. E como já é de praxe, vocês já me conhecem, eu sempre quando trago um entrevistado novo, vou conhecer um pouquinho dele, porque ele está aqui na cidade, né? Bruno, você está há quanto tempo conosco já aqui na cidade de Araras? Há 3 anos. 3 anos, então, já aqui conosco. E aí, você é ararense? Conta pra gente. Não, eu sou biriguiense, né? A cidade natal é Birigui, né? No interior de São Paulo, região noroeste. Minha família é de Franca. Mas como eu fiz a residência médica de cardiologia e terapia intensiva em Ribeirão Preto, né, e comecei a trabalhar aqui numa empresa aqui em Araras, conheci o pessoal aqui, eles me chamaram e eu vim trabalhar aqui. Gostei muito da cidade e estou aqui há 3 anos. E hoje você está aqui na Santa Casa, na Unimed, né? Sim. Atuando, né? E Bruno, você falava pouco para mim realmente assim do foco. A gente sabe, gente, você está em casa, para entender um pouquinho desse universo da medicina, do médico, da vida do médico, né? As especialidades têm subespecialidades, tem focos hoje, colegas que atuam mais numa área. Por exemplo, existe a cardiologia infantil, existe a cardiologia diagnóstica, e, enfim, existem várias áreas. O Dr. Bruno está a falar para mim que ele tem focado um pouco, principalmente numa coisa que vem de encontro ao nosso programa, que é a questão de qualidade de vida e saúde, né? Então, eu achei interessante que eu sabia que você era cardiologista, mas a sua formação também em terapia intensiva, e você falava há pouco também, e agora em nutrologia. Então, o Dr. Bruno, uma pessoa tem que se esmerar em termos de aperfeiçoamento, de uma formação cada vez melhor, claro, para oferecer aos seus pacientes uma melhor medicina, né? Então, Bruno, eu queria que você falasse já um pouco então, sobre isso, esse foco, esse desejo assim, que você teve de focar em qualidade de vida, em longevidade, né? Fala um pouco pra gente. Sim. Depois que eu me formei, o meu foco sempre foi cuidar de todo o corpo, né? Eu sempre tive uma afinidade assim, eu sempre falo que eu fiz cardiologia por isso, porque eu sempre pensei que a cardiologia, né, o coração trabalha, né, junto com todos os outros órgãos, né? Depende de vários hormônios para o seu funcionamento, para a função dos rins, o pulmão. Então, eu sempre tive essa vontade. Então, eu sempre venho me especializando cada vez mais para poder trazer, né, o bem-estar, né, tratar a pessoa como um todo, né, o ser humano, tanto na parte física como mental e espiritual, isso é muito importante. Né? E hoje a gente sabe que todos nós estamos chegando em uma perspectiva de vida aí em torno de 70 anos para o homem e 80 anos para a mulher. Só que a gente tem que chegar lá bem, né, Eliseu? A gente tem que chegar lá bem, não adianta chegar lá, às vezes, sofrendo, né, de algum mal, alguma coisa. E para isso a gente tem que trabalhar agora. Né? Às vezes me perguntam sobre a partir de que idade é bom, né, fazer check-up. Eu falo desde depois de adulto, depois dos 18 e 20 anos já é bom passar no médico, né, fazer alguns exames e ter as orientações, né, corretas para ter um estilo de vida saudável, para poder manter a saúde. A gente tem que trabalhar para manter a saúde, não depois para cuidar da doença, né, Zé? Você estava falando aí, inclusive, dessa questão de você ter feito a cardiologia. Eu estava aqui pensando, realmente, porque muitas vezes, para muitos de nós, o centro da nossa vida é o coração, né? A gente tem aquela coisa, o coração é tudo. Se o coração parar, a gente morre, né? A gente tem essa ideia, e realmente por ser um órgão importante. E você falava, né, o bem-estar físico, mental, espiritual e tudo. E o coração também, do lado emocional, é o coração que a gente, né? Com certeza. Na questão espiritual também, de alguma forma, a nossa relação com Deus, né? E, enfim, também tem alguma coisa. Então, eu achei muito legal essa colocação que você fez com relação a isso. Mas então, Bruno, e nessa questão hoje, né? Da longevidade, da qualidade de vida, né? A gente vê muito na mídia aí, né? Esse incentivo, né? À atividade física, aos exames, como você bem falou, a partir já da vida adulta, né? Porque tem doenças, às vezes, silenciosas, não tem? Pressão alta é uma delas, não tem? Sim, isso é muito importante.
Porque antigamente os médicos diziam assim, a clínica é soberana, né? Hoje já não. Hoje, às vezes a pessoa não sente nada, não tem nenhum sinal clínico examinado dos pés à cabeça, mas você faz exames e você encontra alterações, né, que estão aí trazendo malefícios ao organismo e colocando a pessoa em risco, né? Como, por exemplo, a pressão arterial. A maioria das pessoas não sentem nada. Tem até um equívoco, né, assim, da sociedade, da cultura, que às vezes sente alguma coisinha, um mal-estar, uma dor de cabeça, aí vai ver a pressão está um pouquinho alta, acha que é a pressão. Mas 90 a 95% das pessoas são os sintomas que fazem a pressão subir, né? E não a pressão que causou o sintoma. Mas isso, por um lado, é bom, porque aí leva a pessoa a procurar, né, o médico e fazer a prevenção, né? Nessa prevenção, né, às vezes a gente fala assim, vou ao cardiologista, né? Hoje, de praxe, numa consulta cardiológica, nessa primeira abordagem que você faz, se a pessoa não tem, assim, já pensando em medicina preventiva, né? Não aquela paciente já está com a clínica, né, de uma insuficiência cardíaca, de uma hipertensão, enfim. Mas aquele paciente que vai, doutor Bruno, vi a sua entrevista lá na Rede Opinião, gostei, e vim cá fazer uma consulta, né? Não estou sentindo nada. Eu sou jovem, 20 e poucos anos, 30 anos, vou colocar 30 anos, um adulto jovem, né? Sim. Como é que é essa abordagem? O que você vai se preocupar? O que essa pessoa vai te informar que vai ser importante para você dar esse segmento depois pelo resto da vida, né? Sim, sim. Bom, a princípio eu faço uma anamnese bem detalhada, né? A anamnese é a entrevista, né? A conversa, eu pergunto detalhes por detalhes. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e fala que não está sentindo nada, mas a partir do momento que você vai conversando e vai perguntando, aí ela lembra, não, doutor, realmente, não estou dormindo bem à noite, por exemplo, ou algum outro sinal. Esses sinais são muito importantes. E a partir daí, né, de toda a entrevista, os fatores hereditários, né? Muitas vezes a pessoa tem na família alguém que teve algum problema cardíaco, ou algum problema de câncer, ou alguma outra coisa. Isso é muito importante avaliar, porque a partir daí a gente tem como prevenir, né? Porque a partir de 2003, quando descobriram o genoma humano, né, eles viram que o que manda no desenvolvimento de certas doenças não é a genética, é a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é o estilo de vida, né? Às vezes o gene pode ficar lá dormindo, quietinho, o gene de um câncer, por exemplo. Só que se a gente estimular esse gene, digamos com tabagismo, com bebida alcoólica ou alguns outros alimentos ou estilo de vida inadequado, esse gene vai se expressar. E aí sim vai vir a doença. Se não fizermos isso, se tivermos um estilo de vida saudável, atividade física, nutrição e os exames adequados, esse gene vai ficar lá dormindo e nunca vamos desenvolver a doença. Pô, muito interessante o que você falou, Bruno, com relação a isso. Eu normalmente, a grosso modo, eu até falo muitas vezes com meus pacientes no consultório, que 50% é genética e 50% é estilo de vida. Eu acho que vai de encontro, inclusive esse termo que eu achei, estou aprendendo hoje com você aqui, a epigenética, legal, né? Epigenética. Quer dizer, então tem a genética, que é aquela coisa hereditária da família, que vem dos genes dos pais e da mãe, sim, e aquilo epigenético que é justamente isso, que é o estilo de vida da gente, né? Isso, é tudo que pode desencadear, ou no caso é o gatilho, né? Que vai fazer o gene da doença se expressar. E hoje em dia, né, muito mais do que há uns 30, 40 anos atrás, todos nós estamos expostos a muitos fatores agressivos ao nosso corpo. Como, por exemplo, a própria poluição eletromagnética. Hoje é muito intensa, é muito forte para o corpo. E o corpo não deu tempo ainda para se adaptar, né, a tudo isso. Se a gente vive em média 60, 70 anos, e tudo isso aumentou muito aí de 30, 40 anos para cá, né, o corpo ainda não deu tempo de se adaptar a toda essa mudança. E também muitos produtos químicos que tem nos alimentos, né? Então, tudo isso, infelizmente, né, o corpo vai criando certa intolerância, né, vai desenvolvendo alterações e, infelizmente, as alterações muitas vezes são doenças. Aí, uma coisa que você colocou também que eu achei muito interessante, que você está em casa, eu até estou voltando a tocar no assunto, que eu achei importante, que a pessoa pode ter, eventualmente, uma genética, ter genes que poderiam levar, mas ele pode passar pelo resto da vida ali adormecido, como você colocou. Isso. Se você começa a estimular, como o exemplo que você deu do cigarro, sim, né? Então, ele
talvez se ele não tivesse fumado a vida toda, ele não teria um câncer de pulmão. Sim. E porque fumou, aí ele estimulou aquele gene. Sim. Muitas vezes até o cigarro pode estimular um gene de câncer de estômago, um câncer de língua, né, um câncer de intestino, muitas outras coisas que nem está diretamente relacionado com o pulmão, né, diretamente assim. E muitas outras coisas, sabe? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, principalmente. A alimentação, né, tem muitas coisas, até os agrotóxicos e tudo isso, né, tem as formas de detoxificar os alimentos para poder ficar um pouco livre desses agentes, né, tóxicos. Tem várias coisas que tudo isso na medicina preventiva, né, na medicina individualizada, né, que eu gosto de fazer, tudo isso é muito bem explicado no consultório, é muito bem orientado, porque tudo isso faz parte de uma boa saúde. Né, Eliseu? E realmente essa visão, que a gente faz visão holística, né? Quer dizer, a visão do organismo como um todo, Bruno, isso realmente é muito importante. E voltando ainda um pouquinho nessa abordagem que você faz, Bruno, quando assim, há necessidade de fazer, por exemplo, um eletro do coração, dosar colesterol, triglicéridos, que são exames muito ligados à sua especialidade, né? Quando é que você pede e que é importante fazer, começar a cuidar disso? Desses exames, um raio-x de tórax, né, também para ver pulmão, coração. Eu sempre começo pelos exames assim básicos, né, que são muito necessários, como por exemplo o eletrocardiograma. Né? No eletrocardiograma a gente pode evidenciar algumas alteraçõezinhas mínimas, que daí pode nos mostrar, né, que tem algum probleminha no corpo, às vezes até genético, né? E o raio-x de tórax também, que é um exame muito simples e barato, né, assim, e que nos mostra muita coisa, né, mostra o tamanho do coração, a artéria aorta, para ver se tem alguma placa calcificada, né, mostra os pulmões e tudo isso. Isso são coisas que eu sempre peço, porque é uma avaliação mínima, né? E, de acordo com o que a gente conversa no consultório, tem alguns exames que são individualizados e tem outros que é geral. Porque infelizmente, hoje, o índice de alteração metabólica, de colesterol, de ácido úrico, né, de insulina principalmente quem está com o peso um pouco acima, é muito alto. Né? Então, a gente tem que pedir. É muito difícil você olhar para uma pessoa e falar, não, essa daqui eu vou pedir só isso e isso, mas pode ser que a outra coisa também está alterada. E só com o exame você vai saber. Né? Então, assim, eu peço principalmente a insulina, porque está diretamente relacionada com a resistência à insulina. Né? Resistência insulínica é o processo pelo qual se desenvolve a diabetes tipo 2. Né? Então, muitas vezes a insulina da pessoa está alta, muitas crianças, às vezes, a insulina está alta, só que com a glicemia normal. Né? Essa insulina alta, durante um tempo, por conta talvez do sedentarismo e da alimentação inadequada, vai se passar 5, 10, 15, 20 anos, aí a hora que a glicemia alterar, aí a pessoa já vai estar com diabetes. Então, se a gente faz esse exame antes, a gente já pode orientar essa pessoa, né, ou essa criança, a mudar os estilos de vida para evitar de ter uma diabetes futuramente. Continuando aí dentro do campo dos exames que você falou, o eletro, e os exames laboratoriais, esse cuidado que a gente tem com a alimentação, e eu sei que você está, inclusive, né, também fazendo nutrologia. Está fazendo ainda? Sim, estou fazendo nutrologia. Pós-graduação, né? Sim, eu fiz um curso de nutriendocrinologia funcional, a medicina funcional integrativa, e agora eu estou fazendo nutrologia. Legal. E aí, o que você me diz assim, desses exames, então, da importância, vamos dizer, a partir de que idade tem que começar a cuidar, medir, dosar, né, o colesterol, o triglicéridos, o LDL, o HDL, essa coisa que muita gente já sabe, doutor, eu quero que você pedir, às vezes no meu consultório, não, pede o colesterol bom, ruim, né? Não, com certeza, isso daí é indispensável, tem que pedir mesmo. Por exemplo, o colesterol total, né, o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim, chamado ruim, né? E o triglicérides, né, que é muito importante. Hoje já estão saindo vários estudos que estão mostrando, Eliseu, que o vilão não é o colesterol. Né? Tem estudos agora que mostram que pessoas com colesterol baixo ou normal, né, têm infarto, têm acidente vascular cerebral, o AVC, o derrame, e outras doenças cardiovasculares, digamos assim, às vezes até mais do que pessoas que têm o colesterol alterado.
Então, eles estão estudando muito isso e viram que baixar muito o colesterol não tem tantos benefícios, né, como antes. O que faz o colesterol se depositar na parede das artérias, né, e formar placas e obstruir, causando assim um acidente cardiovascular ou vascular cerebral, é a inflamação subclínica que se dá dentro do endotélio das artérias. Né? Essa inflamação, com o tempo, o colesterol passando ali, estando em níveis normais ou altos, eles vão se depositar ali naquela parede por conta da inflamação. E o que causa essa inflamação? Sedentarismo, né? A alimentação, né? Muitas vezes a insulina, né? O ácido úrico, tem uma substância também que é muito irritativa dentro das artérias que chama homocisteína, que essa substância ela é derivada do metabolismo de alguns aminoácidos, né? E muitas vezes é normalizada só com a suplementação de ácido fólico e vitamina B12. Né? Então, assim, são coisas simples de você regular, trazer o equilíbrio para o corpo e diminuir aí o risco de doenças, né, acidentes cardiovasculares, né? Por isso que chama acidente, eu costumo falar. Que um acidente a gente não sabe se vai acontecer e se vai quando, né? Um acidente, por isso que chama acidente cardiovascular. Às vezes a pessoa passa no consultório, faz todos os exames, passa um mês, acontece um infarto. Aí a pessoa, nossa, mas eu fui no médico, fiz todos os exames, não deu nada, né? Mas é difícil mesmo. Você vai ver assim, vai estratificar o risco. Tem 90% de risco. Ou tem só 10% de risco. Mas às vezes a pessoa está... É um acidente, né? A gente não tem como prever 100%, infelizmente. Achei muito interessante essa colocação que você fez com relação ao colesterol, né? Que ele não é tão vilão, tem, né? Por causa disso também vamos descuidar dele, não, né? Com certeza. Mas que existem outros fatores que você enumerou aí, e eu achei muito legal, muito importante essa informação, e principalmente o que você falou, sedentarismo é um dos fatores que também o indivíduo que faz atividade física tem menor risco. Muito menor, né? Libera vários hormônios, né? Como endorfina e vários outros hormônios, né? Diminui a resistência à insulina, né? Diminui a insulina, diminui a inflamação, né, subclínica que a gente chama. Quando a gente fala subclínica é porque a gente não sente nada. Sim. Né? É uma coisa que fica dentro das artérias, a gente não sente nada, e você faz os exames, você detecta, e aí é onde a gente trabalha para manter todo o equilíbrio e evitar os problemas futuros. E também, você que está em casa, ele fala, doutor Bruno Chagas, cardiologista, está falando de insulina, mas isso é do diabetes, isso não tem a ver com o endocrinologista, mas você vê a importância dessa interligação que existe, né, no nosso organismo, né? Sim. E aí, dentro dessa consideração, Bruno, o colesterol é especificamente as gorduras. O triglicérides tem a ver também com os... Sim, sim. Isso é muito importante, porque assim... Mais do que o colesterol, os triglicérides são as gorduras. Porque os triglicérides, eles vêm do carboidrato, né? Tudo que é carboidrato que a gente ingere, no caso, tudo que se transforma em açúcar no sangue, né? Como, por exemplo, as massas, né? Os amido, as féculas, que são, a gente fala que são os alimentos que vêm debaixo da terra, né? E principalmente os doces, né? E tudo que é industrializado, que tem frutose, isso vai para o fígado, e o fígado vai transformar isso em açúcar, e esse açúcar vai para a célula para gerar energia. Quando a gente não gasta essa energia, né, isso se transforma em triglicérides, e do triglicérides se transforma em gordura, que é o que engorda. Né? Então, assim, esse triglicérides alto, e principalmente quando o HDL, que é o colesterol bom, que remove a gordura das artérias, está baixo, é muito pior do que o colesterol alto. Sim. Quer dizer, então vocês veem, as gorduras... das proteínas, das gorduras animais e tudo, etc. E também o açúcar. Então, por isso ele está falando sempre da questão da resistência insulínica. Sim. Tudo isso tem a ver, levando esses fatores com relação a isso. Então, Bruno, eu acho muito importante, você que está em casa, prestar atenção, que a entrevista com ele realmente está sendo muito gostosa, porque a gente está colocando coisas práticas, falando para você de coisas que todo dia você mesmo vai no consultório, fala, doutor, eu queria fazer o colesterol, o triglicérides, mas entendendo por que se pede colesterol, por que se pede triglicérides, e você citou também o ácido úrico, né? Sim. Que é outro também. Sim, o ácido úrico, tem estudos mostrando que o ácido úrico acima de 3,5 nas mulheres, predispõe à pressão alta. Às vezes a mulher está com a pressão alta ou alterações da pressão dependente de algum estresse, que a gente chama hiperreatividade da pressão arterial,
por conta de um ácido úrico que está alto, porque ele causa aquela inflamação subclínica, né, dentro das artérias, provoca uma irritação endotelial, as artérias tendem a contrair, ficar mais rígidas e a pressão sobe. Então aí você faz um controle metabólico, né, muitas vezes só com a mudança do estilo de vida, alimentação e atividade física você controla o ácido úrico. Muitas vezes precisa usar a medicação, mas a gente sempre tenta trazer o equilíbrio de uma forma mais natural, né? E é isso que eu ia te perguntar agora. Com relação às medicações que existem, né? As estatinas que a gente fala hoje muito no mercado, né? Tem vários nomes aí, etc. Muitas pessoas às vezes ficam assim meio que, então eu estou tomando um remédio, eu posso abusar um pouquinho, quer dizer, e não deve ser isso, quer dizer, dentro do possível, Bruno, a gente sabe que as estatinas também têm alguns efeitos colaterais, toda medicação tem o seu lado bom, mas tem às vezes algum efeito colateral que não tão desejado. O ideal é fugir das estatinas, dos tratamentos medicamentosos do aumento do colesterol. Isso procede? Sim, com certeza. Qualquer tratamento medicamentoso ou usar remédio, né, o meu professor fala, remédio, o próprio nome diz, ele remedia, ele não resolve o problema, né? Então, essa medicina que eu faço é tentar resolver o problema. Muitas vezes não tem jeito, mas uma pessoa que está com 30 anos, 40, né, até 50, às vezes é muito novo ainda, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, dá para a gente trazer o equilíbrio do corpo e essa pessoa não precisar ficar tomando remédio para o resto da vida. Só que isso não depende só do médico, depende muito, né, ou talvez 90% do quê? Da mudança do estilo de vida da pessoa, que no caso é atividade física, alimentação. A gente sempre volta nesse ponto, né? Para quê? Para não ter que ficar usando remédio pro resto da vida. Até porque a medicação, ela sempre tem, como o Dr. Eliseu disse, ela sempre tem um efeito colateral, um efeito adverso. É um remédio, né? Não é uma coisa natural para o corpo. O corpo sempre vai receber isso de uma forma assim, nossa, quem é esse intruso que está entrando aqui agora? Vai ter que metabolizar, vai causar uma alteração no metabolismo do corpo para poder normalizar as coisas. Então, isso realmente não é muito bom. Então, eu sempre tento trazer, né, a fisiologia normal do corpo, tentar regular o máximo possível para tentar tirar de todas as medicações, com certeza. Bruno, agora falando um pouquinho mais então dos exames, né, que você já falou do eletro, desses exames, nós falamos dos exames laboratoriais e tudo, e esses exames um pouco mais sofisticados, né, tipo aquele que você coloca o aparelho de pressão, a pessoa fica o dia todo para você medir, né, os níveis pressórios durante as 24 horas, o Holter, né? Temos também a prova de esteira, de esforço, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sim, não, com certeza. O mapeamento, né, ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, né, que é o MAPA, é um aparelhinho que fica 24 horas no braço, né? E a gente prende o aparelho. Na realidade, fica a bolsinha que mede a pressão, né? O manguito, né? Que mede a pressão no braço, e no lado na cintura, na cinta, fica o aparelhinho. Ele afere a pressão de 15 em 15 minutos durante o dia e de meia em meia hora durante a noite, fica 24 horas. É um exame um pouco incômodo, sim, mas é muito importante, principalmente para pessoas que talvez tenham apneia obstrutiva do sono e essa pressão está subindo à noite, ela não está percebendo e é onde está correndo risco. E isso é muito difícil, ninguém vai acordar à noite para ver pressão de madrugada, né? E durante o dia também, dependendo do estresse que passa aqui ou ali, ou a pressão está mantendo alta. Então, esse exame é muito importante. Então, a pessoa tendo algum fator de risco para pressão alta, a gente tem que fazer. Ou mesmo a pessoa estando em tratamento, às vezes a hora que vai medir a pressão, ou aferir a pressão, né, melhor dizendo, está boa, está tranquilo, mas em outros momentos ela está subindo. Então, isso é muito importante. O teste ergométrico, né, o teste de esteira, né, assim chamado também é um exame muito importante. Às vezes a pessoa pensa, né, às vezes as pessoas pensam que talvez seja só para avaliar a capacidade que ela tem de fazer um exercício, mas não, tem muitas outras coisas que dá para avaliar, né, como por exemplo, Eliseu, a resposta da pressão diante do estresse físico, porque o mecanismo do corpo que responde ao estresse físico é o mesmo mecanismo que responde ao estresse emocional, por exemplo. Aquelas pessoas que fica nervosa, uma coisa, a pressão sobe. E isso a gente não pode deixar acontecer, né? Porque às vezes acontece um estresse no trânsito ou em algum lugar, a pressão sobe, pode acontecer alguma coisa se ela subir muito rápido. Então, tem as formas de tratamento, muitas vezes medicações, mas eu sempre tento equilibrar isso sem medicações. Agora, com medicações para poder evitar de acontecer isso, né?
Então, além disso também, ele mostra o comportamento do eletrocardiograma diante do esforço também, e nesse exame a gente pode detectar, né, principalmente se tem alguma artéria, né, obstruída, alguma coisa assim, e já prevenir de uma forma secundária, talvez, de um infarto ou alguma coisa assim, né? Passando desses que são os mais usuais nos nossos dias, aí entra aqueles mais sofisticados, que aí são casos mais específicos, né? Sim. Que seria, por exemplo, o cateterismo, né, a sino-coronário-angiografia, né? Hoje o ultrassom também do coração, sim, né? O Doppler, né? Ecodoppler-cardiograma. O ecodoppler-cardiograma. Isso aí também, mas esses são casos mais aí que tem algumas patologias que precisam ser feitas, né? Sim, patologias e em grupos especiais de pessoas, como por exemplo atletas. Às vezes a pessoa não tem nenhuma alteração no eletro, não tem nenhuma alteração no teste de esteira, mas ele é um atleta de, digamos assim, de Olimpíadas ou atleta de competições, né? É importante a gente fazer um ecocardiograma, porque se tem, digamos, alguma alteração, que muitas vezes essa alteração pode ser de origem genética, né? Essa alteração pode dar um risco de morte súbita, como às vezes acontece, quem está jogando futebol, alguma coisa assim, e a gente, se não fizer o ecocardiograma, a gente não vê. Então, muitas vezes, dependendo da pessoa, do que ela faz, né, ou às vezes algum trabalho de risco, de repente ela trabalha em alturas ou algum trabalho que exige muito esforço, precisa ser feito o ecocardiograma. Né? E além do ecocardiograma também, como você mesmo citou, né, o... Cine-coronário. Isso, né, a cine-coronariografia, que é o cateterismo. Geralmente, como é um exame muito invasivo, né, precisa funcionar uma artéria, colocar um catéter lá dentro, né, o catéter vai lá nas veias, nas artérias do coração, injeta um contraste para ver se tem alguma artéria obstruída. Esses exames, eles são mais indicados mesmo, são solicitados só quando já tem evidência mesmo de que tem alta probabilidade de ter alguma coisa. Né? Uma obstrução coronária. Uma obstrução das coronárias, né? Isso. Aí sim é solicitado, né, esse exame. Mas não é rotineiramente, né? E dentro, eu sei, desse foco que você mesmo me falou no início da entrevista, Bruno, com relação à qualidade de vida, longevidade e etc., você também hoje tem lançado mão daquele exame que nós até fizemos já, né? Uma entrevista aqui, uma apresentação, né? Sim. E que também ajuda bastante, aí já num contexto geral, né? Sim, sim. Esse exame que tem o nome de ES-Complex, né? É o eletrocensograma complexo, né? Ele é um exame que, na realidade, ele se juntou várias avaliações em um mesmo aparelho. São várias avaliações que já são feitas há muito tempo, só que se juntou em um aparelho só. Então, com a união dessas tecnologias, a gente vê a fisiologia do corpo humano. É muito bom, isso tem me ajudado muito, isso direciona muito o tratamento, né? E a fisiologia de como e por que está acontecendo aquela alteração no corpo. Como, por exemplo, Eliseu, você deve lembrar que a fórmula da pressão arterial a pressão arterial é igual ao débito cardíaco, a resistência vascular sistêmica dividida pelo débito cardíaco. A resistência vascular sistêmica, que no caso é a resistência pelo qual o coração bombeia o sangue, no caso a rigidez das artérias, isso é uma coisa que só se mede dentro de uma UTI com um catéter central de Swan-Ganz. Não tem como a gente saber isso. E o débito cardíaco também não. Né? Só se fizer um ecocardiograma, alguma coisa assim. Então, para você saber o porquê da pressão, né, da alteração da pressão, é muito difícil. Então, geralmente, você vai e medica pelo que é mais frequente. Né? Com esse aparelho, não. A gente vai na mosca. Por exemplo, a artéria que está rígida, a resistência vascular sistêmica está aumentada. Você já dá a medicação que age nessa parte. Ah, não, é o débito cardíaco que está muito alto, ou os dois. Aí você já... Então, a chance de erro no tratamento diminuiu muito. E, além disso, faz a bioimpedância tetrapolar, né? Então, você vê a composição corporal da pessoa, você vê a porcentagem de massa gorda, a porcentagem de massa muscular, a porcentagem de massa livre de gordura, onde você avalia músculo e ossos, né? Aí você tem uma noção de se a pessoa está desenvolvendo aí uma osteopenia, uma osteoporose, alguma coisa assim. Aí você foca na suplementação, né, de sais minerais e vitaminas para poder prevenir, né, uma osteoporose, alguma coisa assim.
Você vê a água corporal total, a distribuição que está dentro da célula, que está fora da célula, para ver se tem algum inchaço, alguma coisa, né? E pela onda do pulso, que é visto pela oximetria, né, fotoelétrica, né, você vê a saturação periférica de oxigênio, e por aí também você tem como ver indiretamente a capacidade aeróbica da pessoa, né, e avalia também o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo é o mais importante do aparelho, porque por aí você vê, pela variabilidade da frequência cardíaca, você vê se a pessoa tem risco ou não de desenvolver morte súbita, principalmente em atletas, né? E aí você direciona, né, os exames, né, e a investigação para poder ver o que está acontecendo para prevenir, ou às vezes a pessoa até nem pode fazer atividade física. Ok, nosso tempo passou muito rápido aqui, um bate-papo muito gostoso, uma entrevista muito interessante com o Dr. Bruno Chagas, cardiologista, mas com formação também, com especialização em terapia intensiva e agora com nutrologia também. Então, a formação dele e o objetivo que ele mesmo colocou no início como profissional de saúde, de ter essa avaliação global, uma visão holística do ser humano e tratar da melhor forma possível. Então, eu acho assim que foi muito interessante, Bruno, essas colocações que você falou sobre... Por isso que eu quis que você falasse um pouquinho de cada exame, né? Do eletro, dos exames de sangue, colesterol, falando agora dos exames mais sofisticados, e esse último que você colocou, muito interessante. Então, assim, eu só quero agradecer a sua presença aqui, quero trazer de novo, porque hoje, assim, hoje foi uma apresentação, gente. Dr. Bruno Chagas, assim, que foi a primeira entrevista com ele aqui mesmo, né? Ele teve da outra vez, como eu disse, mas só para apresentar. E a gente quer trazê-lo para aí falar talvez um assunto mais específico, alguma coisa que a gente vai estar levando para os nossos telespectadores. Quero agradecer a sua presença, as suas palavras finais, e você está com um consultório aonde? Sim, o meu consultório é na Avenida Maria Aparecida Muniz Miquelin, número 426. Perto do Hiper, né, ali, né? Subindo ali a Avenida do Morro do Ronque, né, mais conhecida ali. Estou lá naquela clínica, logo lá não tem nada escrito, né? Então você passa, é um prédio de esquina, branco, então às vezes não percebe que é clínica, mas logo vai estar escrito clínica médica lá na frente, né? Então vai dar para identificar melhor. E assim, o horário de semana normal, atende o telefone das 7 às 19, né? Só ligar e marcar a consulta. Ok. Suas palavras finais, Bruno? Assim, bom, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, viu, Eliseu? Gostaria muito de voltar para a gente poder conversar bastante sobre outros assuntos. E também aos telespectadores, né, eu quero mandar um abraço, né, e se sintam à vontade para procurar para a gente conversar. Ok. Gostou da entrevista? Quer ver de novo? O nosso programa é hoje, às quartas-feiras, às 19h45, mas com reprise sextas-feiras, às 18h15. E logo em seguida nós vamos estar postando no YouTube também Eliseu Martins Entrevista. Você pode acessar a entrevista se você não puder assistir nessa sexta-feira, que é a reprise. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.